Bom dia, seja muito bem-vinda. Rita, eu estava acompanhando as suas postagens. Eu queria que você fizesse para a nossa audiência um breve resumo histórico, né, dessa questão política entre o povo palestino e o povo de Israel, né, ali, do Estado de Israel. Para a gente entender, né, que esse conflito não começou no sábado. Né? Não. Aí eu passo a palavra para você fazer essas explicações para a gente. Pois é, então, Yara e Rebeca, bom dia, né? Obrigada pelo convite, pela oportunidade de poder tratar desse assunto. Eu acho que é um assunto que está todo mundo falando, né? Desde sábado, pelo menos. Mas nós do Sebrapaz e das entidades de solidariedade, a gente tem uma posição a respeito desse conflito, porque é um conflito que dura 75 anos, né? São 75 anos de massacre do povo palestino, e as pessoas esquecem disso de propósito, né? Então, eu estava acompanhando a Globo News e os canais de TV, e fica parecendo que ali havia um Estado harmonioso. Eu cheguei a ver pessoas comentando que Israel ajuda os palestinos a sobreviver, né? Que os palestinos seriam uns ingratos a lançar esse ataque contra Israel agora. Então, acho que é bem importante isso da gente contextualizar, né? Então, como a maioria das pessoas sabe, o Estado de Israel foi criado pela ONU em 1948, né? Foi uma resolução da ONU de reparação, né? Após o Holocausto. A ideia de criação de um Estado judeu, né? De um Estado para os judeus, não um Estado judeu no sentido teocrático, né? A ideia era a criação de um Estado laico, né? Que pudesse acomodar os judeus depois da perseguição da Segunda Guerra Mundial. E no acordo estava prevista a criação de um Estado palestino. Por quê? Porque aquela região era uma região ocupada pelos ingleses, né? Era uma região colonial, que estava em processo de descolonização, com lutas nacionais travadas pelos povos que ali habitavam, né? Os palestinos, né? Um povo, assim como os judeus, um povo semita, né? Um povo originário daquela região. Então, uma região que é sagrada para 3 religiões monoteístas importantes: o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. Então, é de fato uma região sensível do ponto de vista religioso e cultural, e há povos que se identificam com aquela área, né? E não só o povo judeu, que tem, de fato, uma identificação com aquela área, né, uma origem naquela área, assim como o povo palestino, e mesmo os cristãos. Então, a criação do Estado de Israel previa, inicialmente, que a capital, Jerusalém, que é sagrada para essas 3 religiões, seria um espaço de convivência, né, de todos esses povos que assim se identificam. O que acontece é que logo após a criação do Estado de Israel, que foi, não, apesar de ter sido uma política levada pela ONU, né, houve uma resistência do povo árabe em geral. Então, já logo após a criação do Estado de Israel, houve já um conflito armado, né, envolvendo o Egito, a Jordânia e a Síria, né, e o Iraque também, já esquecendo o Iraque, né, que invadiram ali o território recém-criado. E aí já teve uma primeira, que a gente chama de uma primeira guerra árabe-israelense, né, que os israelenses chamam de guerra de independência, ou guerra de libertação, porque eles venceram essa guerra, né, e eles expandiram já ali, mal criado o Estado, para um território maior, né, ocupando áreas que seriam destinadas aos palestinos. Depois a gente tem ali essa fase, esse acontecimento, os palestinos chamam de Nábica, né, que seria a destruição, a catástrofe, né, que teria marcado a vida dos palestinos, né, levando a uma imigração enorme de palestinos para fora da área, né, mais de 750 mil refugiados já naquela época, né. Aí depois tem a crise de Suez, não vou me estender, né, porque o pessoal também consegue encontrar essas informações, se tiver vontade de conhecer o assunto, né. E em 67, que acho que é uma data importante, teve a Guerra dos 6 Dias, né, que foi ali mais ou menos em junho de 67, onde Israel venceu a coligação árabe e capturou praticamente todo o território, e encerrando os palestinos na chamada faixa de Gaza, né, que a faixa de Gaza hoje ela tem 45 quilômetros quadrados, e lá vivem mais de 2 milhões de pessoas. E esses 2 milhões de pessoas,
O Netanyahu fez uma ameaça esse final de semana, dizendo que eles fugissem de lá porque haveria um banho de sangue, né? Esses 2 milhões de pessoas não têm como fugir da faixa de Gaza, eles estão presos lá. Por quê? Porque a imigração de lá é impossível. Desculpa, o que eu falei? 365 quilômetros, né? Eles não têm como sair de lá. Há cercas para todos os lugares, há policiamento, né? Então, essas pessoas estão encerradas ali, o fornecimento de água é precário, né? Eles dependem muito do Estado de Israel. Há já há alguns anos sucessivas invasões de áreas onde vivem palestinos, com destruição das casas, né? E estabelecimento de assentamentos. E a ONU já tinha declarado esses novos assentamentos ilegais, né? Então, tudo isso, do ponto de vista do direito internacional, é ilegal, né? E Israel continua. Então, o que aconteceu? A gente teve no passado lutas de caráter nacional, de caráter laico, político, liderados pelo Fatah, né? Que tentaram liderar acordos de paz e a criação de 2 estados. E não houve sucesso, porque Israel nunca cumpriu, né, esses acordos. Os acordos de Oslo, por exemplo, viraram letra morta, né? Então, com isso, a gente tem a vitória em 2005 ou 2006, agora eu não lembro o ano, do Hamas, né? Nas eleições palestinas, ali da Autoridade Nacional Palestina. O Hamas ganha força, o Hamas é um movimento que tem um cunho mais vinculado à religião, né? Não é um movimento laico, como era o Fatah. E aí as pessoas usam isso para criticar e dizer que é uma guerra fundamentalista, um terrorismo. Na verdade, é uma adesão do povo palestino a uma solução mais radical. Porque imagina, né? São 75 anos de cerco, 75 anos de massacres recorrentes. E nos últimos anos, agora principalmente do ano passado para cá, há uma ascensão ainda maior de ataques a essas áreas para a criação de novos assentamentos ilegais. Então, há ali, de fato, uma espécie de decisão, vamos dizer assim, do povo palestino de dar um basta, né, e partir para a guerra militar, para o confronto militar. E aí esses foguetes, né, que começaram a ser lançados na sexta-feira, a invasão, a derrubada da cerca e a entrada, né, de pessoas, de palestinos, para o lado de Israel, a tomada de reféns, enfim, tudo isso está vinculado a essa resistência, né, a essa luta E o que os palestinos querem? Eles querem território, eles querem o fim dos assentamentos ilegais, né, e querem a criação do Estado palestino. Há palestinos que defendem o fim do Estado de Israel, né, mas a gente concorda aqui, né, que hoje, na situação em que nós estamos, essa seria uma solução que não é possível, né, mas é claro que na mobilização do povo, o discurso vai ser sempre mais, pedindo mais, né, para alcançar o meio termo, vamos dizer assim, que é, de fato, a criação dos 2 estados, o retorno de Israel ao território de 67 e o retorno dos refugiados, né? Essa é a bandeira levada pela FEPAL, que é a federação aqui dos palestinos que os representa aqui no Brasil, né? E dos demais movimentos palestinos pelo mundo. Não sei se eu falei demais, e aí acho que a gente faz um bate-papo, né? Ô Rita, uma pergunta rapidinho, Yara, como que estava, qual que era o clima, qual era o cenário na região antes de sexta-feira, né, no início desse ataque surpresa, como eles estão dizendo, como que estava lá o cenário nessa região? Eu acho que isso é bem importante, essa tua questão, porque é o seguinte, a gente, além do que eu falei, da ampliação do número de assentamentos ilegais, de uma maneira muito rápida nos últimos anos, né? Houve ataques a mesquitas, né? Por parte dos israelenses, a prisão de adolescentes, de crianças, de mulheres, né? Cotidiana, né? Havia se ampliado a dificuldade, porque os palestinos que moram em Gaza, eles precisam sair de Gaza para trabalhar, né? Eles são empregados muitas vezes em Israel e eles passam por corredores, são um verdadeiro apartheid, né? E essa passagem para Israel, ela estava se tornando cada vez mais difícil, né, com cenas de violência muito significativas, e ao mesmo tempo o governo Netanyahu, internamente a Israel, vem implementando medidas
de tornar o Estado de Israel um Estado cada vez menos democrático, né? Então, a gente estava também observando em Israel um aumento das manifestações do próprio povo israelense pela questão das modificações em relação ao poder do judiciário, ao poder do legislativo e ampliação dos poderes do executivo. Então, a gente tem também dentro de Israel uma escalada autoritária e fundamentalista, né? Os fundamentalistas religiosos, no caso dessa vez do lado judeu, também vinham ganhando muito espaço. Então, a gente já tinha um cenário de conflagração. E para os palestinos, a ascensão desse Estado ainda mais militarizado e ainda mais centralizado em Israel é uma ameaça. Por quê? Porque isso é a demonstração de que Israel vinha se organizando para ampliar a repressão ao povo palestino. Então, nada ali poderia levar os palestinos a crer que nos próximos meses eles teriam uma distensão da situação ou uma melhoria das suas condições. Pelo contrário, né, o cenário era de intensificação das ameaças, né, e da repressão ao povo palestino. Os partidos que hoje compõem o governo são partidos cujos membros chegam ao escárnio público de pregar a eliminação de crianças, né? Pregar a esterilização de mulheres palestinas. Então, assim, realmente uma situação muito, vamos dizer assim, uma situação final para o povo que está encerrado naquele pequeno território. Rita, você vislumbra alguma solução por meio da diplomacia, pela atuação do Conselho de Segurança da ONU nesse conflito? Olha, a gente seria necessário, né, que o Conselho de Segurança da ONU tomasse uma decisão condenando o Estado de Israel pelos crimes de guerra desde 67, né? E isso nunca aconteceu porque tem sempre o veto dos Estados Unidos, né? A ONU precisaria de ter uma resolução a respeito dos dois territórios, levar adiante a criação do Estado, e seria necessário, então, não havendo a concordância de Israel, uma solução militar do ponto de vista da ONU, né? A partir do Conselho de Segurança. Agora, é claro, isso é o que a gente diz que estaria dentro do que prevê o direito internacional. Agora, Israel é um Estado que tem amplo apoio militar dos Estados Unidos da América, que é a maior potência militar do mundo, né? É um Estado que tem acesso a armamentos de última geração, a armamentos, inclusive, nucleares, e aí parece que quando a gente fala em a ONU resolver, né, é uma situação que é um pouco irrealista, né? Agora, alguma solução precisa acontecer. É preciso que, de alguma maneira, a ONU capitaneie uma solução negociada. Eu acredito que o povo de Israel, o povo que está se manifestando contra a redução dos seus direitos, né, contra o aumento do poder executivo, essas pessoas podem, de alguma maneira, pressionar internamente em Israel para que haja uma mudança de rumos do seu governo. Eu tenho visto notícias de resistência de reservistas a irem lutar, né? Tenho lido notícias também de crises internas no exército de Israel. Então, pode ser que haja uma virada política. Havendo uma virada política contra o governo Netanyahu, pode ser que uma solução negociada via Conselho de Segurança da ONU possa ser possível, né? Me parece que a ofensiva do Hamas, que já tem o apoio do Hezbollah, mas, assim, o apoio político, né? Não significa que terá o apoio físico, militar, né? Me parece que essa ofensiva tem a ver com isso, né? Com demonstrar a situação limite a que Israel chegou e criar algum tipo de comoção interna ao Estado de Israel, pensando com a cabeça, né, de quem planejou uma ofensiva como essa, sabendo que, do ponto de vista militar, eles estão em ampla defasagem em relação ao Estado de Israel. Zenha? Obrigada, Zenha, você quer?
Olha, tem uma. A gente queria que você falasse um pouco, Rita, sobre a situação agora, né? A reação de Israel foi muito violenta, né? Já no Sim. sábado foi declarada a guerra, estão sendo feitos cortes de energia, cortes de água, enfim, o que era ruim e péssimo tende a piorar. Né? Tem, inclusive, aí no nosso site, www.revistaforum.com.br, uma matéria de agora dizendo que a situação que já não é boa tende a se travar. Fala um pouquinho desse cenário atual de hoje, Rita. O que a gente Yara, pode esperar? Diga, Zé. Eu tenho saído e entrado, vocês me desculpem, viu, Rita? É porque eu estou acompanhando ao vivo a cobertura da Al Jazeera e de outros meios lá, para saber o que está acontecendo agora, Rita. Eu queria repercutir isso. O Ministério da Defesa de Israel anunciou agora um bloqueio total a Gaza. São 2 milhões de pessoas. Bloqueio de alimentação, de energia e de água. Eu queria que você falasse sobre esse gravíssimo anúncio feito agora, que deve impactar 2 milhões, certamente, vai impactar 2 milhões de pessoas. Essa não é a primeira vez que Israel faz isso, né? Eu acho que isso precisa ser dito, cortar o fornecimento de água e luz à faixa de Gaza, né? Essa é uma ferramenta usada recorrentemente pelo regime de apartheid que Israel impõe sobre a faixa de Gaza. De fato, a solução do governo Netanyahu é uma solução final, né? A ameaça do governo Netanyahu é a de extermínio, né, do povo palestino. Inclusive, eu li também notícias, Carlos, que eles teriam usado bombas de fósforo branco, né, que é um armamento condenado pelas Nações Unidas e pelos acordos relativos aos conflitos, né, do direito internacional. Eu não tenho certeza dessa informação, uma informação que está circulando de solidariedade aos palestinos, e que precisaria, de repente, ser apurada. Gaza não tem meios de sobreviver sem o fornecimento de água e luz a partir de Israel. Israel domina a entrada não só de água e de luz elétrica, né, como a entrada de alimentos. Como eu coloquei antes, eles estão encerrados nessa faixa. Eles não têm autonomia para fazer comércio. Não tem porto que possa funcionar legalmente em Gaza, né? Havia túneis, né, de saída para tentar chegar ao Egito, enfim, esses túneis, eles são hoje monitorados e controlados por Israel. Então, de fato, se essa situação perdurar, a gente vai ter ali uma situação de extermínio do povo, e os primeiros a sofrer são as crianças pequenas, né, os idosos, as pessoas doentes, lembrando que no último conflito, vamos dizer assim, no último bombardeio a Gaza, a gente teve bombardeio de hospitais, né, inclusive com a morte de médicos de forças humanitárias que atuavam no local, né, e sem falar da morte de pacientes. Então, a gente realmente tem uma situação extrema, que eu ouso dizer que é uma situação ainda pior do que a vivida pelos sul-africanos durante o regime do apartheid na África do Sul. Ô Rita, a Rebeca vai colocar um mapa para você explicar um pouquinho Gaza para o nosso público. Você poderia falar? Aqui é um mapa feito pelas Nações Unidas, mostrando o cerco a Gaza, né? Existe uma cerca. Recua um pouquinho o mapa para a Rita poder fazer, Rebeca. Aí. São 365 quilômetros quadrados, 2.226.544 habitantes. Isso. E aí você... Foi aqui no sul, né? Em Rafa. Foi nessa região aqui que foi o ataque, né? Você pode falar um pouquinho mais sobre a... Foi nessa região sul que foi o ataque. Houve a derrubada da cerca, aí provisoriamente. Essa derrubada da cerca, ela, vamos dizer assim, ela foi simbólica, muito mais simbólica do que efetiva, né? Mas aí houve a entrada de militantes, né, palestinos ali no território israelense e eles conseguiram fazer soldados de refém. Agora, ela não é suficiente, porque o que acontece? A área marítima, ela é toda controlada por Israel, né? Então, o que o Hamas imagina que deve estar fazendo é tentar algum tipo de coordenação de ataques em múltiplas frentes, né? E causar algum tipo de confusão
no monitoramento que Israel faz hoje, né? Houve um tempo em que eles conseguiam, por meio de túneis aqui mais ao sul, passar para outros territórios externos e conseguir algum tipo de suprimento, armamento, enfim, é assim, inclusive, que os armamentos chegaram em Gaza, né? A partir de túneis, Israel descobre esses túneis, passa a monitorar e são abertos outros túneis, né? E também embarcações clandestinas, né, que se arriscam aqui nesse mar para trazer tanto comida quanto medicamentos e muitas vezes armamentos. E é também pelo mar que saem a maior parte dos refugiados palestinos, até hoje, né? Mas são fugas bastante arriscadas, né? Porque a maior parte dessa área ela é monitorada permanentemente por Israel e cada vez mais com tecnologia de drones, né? Embarcações pequenas, embarcações não tripuladas, né? Então, Israel tem toda uma tecnologia de controle desse pequeno território que torna para a população de Gaza impossível sair. É um grande presídio, né? Um grande presídio de alta segurança, onde vive o povo palestino. Professora, nós podemos concordar, então, eu tenho ouvido muito a mídia árabe, assim como também o Haaretz, que é um jornal que eu confio muito em Israel, quando os palestinos falam no maior campo de concentração a céu aberto do planeta, seria Gaza. A senhora concorda com isso? Eu concordo. É um campo de concentração. Porque, veja, as pessoas não têm liberdade de sair de lá quando bem entendem. Para sair, eles precisam passar... Na internet dá de ver as cenas, né? Aqueles corredores, todo gradeados, com roletas, com guardas por toda parte, se identificar, né? Às vezes eles ficam horas sob sol para poder passar por ali, e não quer passar por ali por passar, querem passar por ali para trabalhar, né? Trabalham em trabalhos mal remunerados do lado de lá. Então tem isso, né? Eles não podem sair por mar, legalmente ao menos, não podem sair por mar. Tudo que entra em Gaza é controlado pelo Estado de Israel. Então, se o Estado de Israel assim o desejar, não vai haver comida em Gaza, em breve. Então, é muito difícil falar, como a mídia tem falado, de uma guerra, como se o Hamas tivesse agora, fosse um Estado, como se o Hamas fosse um partido que domina um Estado soberano, que faz fronteiras legitimamente e que declarou guerra de uma maneira ilegal a outro Estado. Na verdade, nós temos um conflito que é totalmente desproporcional. Nós temos 2 milhões de seres humanos encerrados numa pequena faixa, milhões de palestinos exilados sem direito a retorno com seus familiares, né? Os palestinos não podem retornar, e permanentemente aviltados em seus direitos mais elementares. O que há ali é uma guerra de resistência, né? Uma guerra de resistência que se prolonga. Você tem crianças sendo presas, né? Ficou famosa alguns anos atrás uma menininha, lourinha, que tentou desferir um soco num soldado que tinha prendido o pai dela, né? E ela foi presa, ela ficou na cadeia. Era uma menininha de 11 anos, né? Meninos pequenos, crianças que tacam pedras nos soldados israelenses são presos como terroristas, né? Por atacarem os militares. Então, você tem cadeia com criança, cadeia com adolescente, famílias inteiras que estão nas suas casas hoje e podem ser acordadas no meio da madrugada, sendo expulsas de suas casas, para que se ergam novos assentamentos, né, de colonos judeus. Então, assim, é uma situação de total insegurança que o povo vive nas áreas palestinas, né, e é uma segurança alimentar, segurança do ponto de vista da estrutura e a segurança do seu próprio teto, que pode sofrer um bombardeio da noite para o dia ou uma invasão, né? Essa menininha mesmo. Eu estava tentando me lembrar o nome dela. Agora ela é uma adolescente, adivinha só, exilada, né? Fora da Palestina, porque, né? Ela foi presa de novo quando ela tinha mais ou menos uns 14 anos, e por ter tacado também umas pedras nos soldados. Então, esse tipo de confronto, né? Confronto de crianças, adolescentes, mulheres e homens, sem armas, né? Ou com poucas armas, contra um dos exércitos mais bem equipados do mundo.
é realmente uma situação de desespero. E aí as pessoas estão falando, mas eles estão matando civis, né? O Hamas, né, com esses bombardeios que aconteceram, tem a notícia de uma festa que teria sido bombardeada e teriam morrido muitas pessoas do lado israelense. Essa é uma notícia que é controversa ainda, a mídia ocidental já disse que né? Hamas bombardeou a festa, mas há notícias de que talvez fosse um ataque de falsa bandeira do próprio Estado de Israel. Ninguém sabe muito bem sobre o que aconteceu, né? A morte de civil em Israel. Eu acho que as mortes de civis devem ser sempre lamentadas, de lado a lado. A gente nunca deve comemorar a morte de civis, né? Mas a gente precisa ter um olhar científico sobre o processo. Por que esses civis estão morrendo, né? E civis morrem todos os dias na Palestina, em decorrência do apartheid em que eles vivem, né? Então, se nós lamentamos a morte de civis, e eu lamento profundamente a morte de civis de qualquer um dos lados, nós devemos compreender que o ataque que o povo palestino faz não é o ataque do Estado soberano sobre o povo inocente, é o ataque do oprimido, né, que não tem mais nenhuma alternativa. Qual é a alternativa do povo palestino? Se todos os acordos de paz que foram levados adiante até hoje, todas as conversas de paz que foram um pouquinho mais adiante até hoje, não foram cumpridas por Israel, e se o governo Netanyahu ascendeu com um programa de ainda maior opressão sobre os palestinos, se foi retomada a política de estabelecimento de assentamentos ilegais, que é amplamente condenada pela comunidade internacional há muitos anos. Então, assim, a gente vive no Brasil, um país que não tem conflitos armados com outros países há muito tempo, e não somos nós temos os nossos próprios problemas, né? Mas nós não somos um país, nós não estamos invadidos, vamos dizer assim. Ninguém vai vir aqui derrubar a minha casa ou a sua, embora isso aconteça nas nossas periferias, né? Em muitas situações. Mas o que faríamos nós, né? Se fôssemos palestinos? Será que nós não votaríamos no Hamas também? Por mais que as pessoas falem, mas eles são fundamentalistas, né? A situação é uma situação desesperadora, de fato. Eu acho que isso precisa ser dito. Inclusive, professora, a nossa próxima convidada já chegou também, eu queria subi-la, que é a professora Francirose Barbosa, que inclusive nos informa aqui o nome dessa menina símbolo, né, dessa luta, que é a Red Tamimi. Eu não sei se eu falei corretamente. Aí eu também não sei falar. Subir a professora Francirose também para a gente fazer esse bate-bola aqui. Eu vou até apresentá-la aqui para a nossa audiência. Ela é antropóloga, livre-docente e pesquisadora no Departamento de Psicologia Social na USP. Ela também é pós-doutorada pela Universidade de Oxford em Teologia Islâmica, e ela tem graduação em Ciências Sociais pela Faculdade de Filosofia e Letras em Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, é mestra em Antropologia pela faculdade também, pela mesma faculdade da USP, e doutora em Antropologia. Ela coordena o Gracias, que é um grupo de antropologia em contextos islâmicos e árabes. Seja muito bem-vinda, professora. Bom dia a todos. Bom dia, Yara. Obrigada pelo convite. A Zenha, a Rebeca, a Rita, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito prazer. Só um minutinho, Yara, por favor. Só para dar a notícia de que Israel atacou o campo de refugiados de Jabalia, um dos maiores acampamentos de refugiados do mundo, né? Na faixa de Gaza existem campos de refugiados, de palestinos deslocados. Esse tem cerca de 100 mil habitantes e há dezenas, se não centenas, de mortos, segundo as imagens horríveis que eu estou vendo agora aqui. Enquanto converso com vocês, estou paralelamente assistindo as imagens muito chocantes agora, nesse momento. Não vamos reproduzir agora para não estragar o dia de vocês no sentido visual, porque eu acabo de ver a cena de uma criança no campo, morta, no chão. E
estão sendo mostradas as imagens pela Al Jazeera. Só para preceder a entrevista, desculpe, Yara, por interrompê-lo. Sem problemas, Azenha. A professora Franci Rose, eu já acompanho há um tempo, eu acho que ela tem um trabalho, uma voz muito potente, sabe? Nesse enfrentamento à islamofobia. E, professora, eu queria que você falasse um pouco sobre a cobertura da mídia comercial. Ontem eu me dei o trabalho de ouvir, e fiquei muito estarrecida, que, repito, parece que o conflito só começou no sábado, né? E a gente pinta o Hamas como se fosse uma aberração e não fruto de um processo que a Rita nos explicou muito bem aqui. Eu queria que a senhora fizesse um comentário sobre esse olhar da mídia ocidental para essa questão palestina. Yara, nossa, é uma tristeza, né? A gente estava computando, falando com alguns colegas aqui, internacionalistas, né, militantes da causa, o quanto o sionismo pautou, né, o telejornalismo, tudo que você viu na mídia, assistiu. Eu tive uma certa dificuldade de ficar na TV assistindo, porque era só um lado, né? O que a mídia, infelizmente, está representando, e eu, certamente, a Rita também, nós estamos agradecendo muitíssimo esse espaço, porque parece que só existe um lado, e como você pontuou, Yara, parece que começou no sábado. Crianças israelitas morrem, parece que só o outro lado que morre, parece que tudo que os palestinos estão vivendo há 75 anos, parece que não existiu. Né? As pessoas não têm trabalho da história, não conhecem história. É muito triste isso. Né? E a televisão, eu tenho pensado, quando a gente estudava lá atrás, né? Nem vou dizer quanto tempo faz, mas a gente falava da mídia como quarto poder. Né? E hoje a gente revela o quanto esse quarto poder também pode matar, também pode ser um propulsor da guerra, da violência, né? O quanto você só expõe um lado, né? Você traz o outro lado como bandido, como terrorista, como marginal, como violento, né? Mas essa estrutura, né, de racismo, de violência estrutural que a gente vê na Palestina não aparece. Então, eu acho que é muito lamentável, né? Assim, a mídia não tem colaborado, né, para que as pessoas realmente saibam sobre isso que está acontecendo, sobre esse colonialismo, né? Porque a gente não fala é guerra, é conflito, não, é colonialismo, é violência, é isso que nós estamos vendo. Então, eu acho que não há um interesse da mídia, e eu acho que a mídia deve ter os seus interesses próprios, né, sionistas, né, de financiamentos e tudo mais, para que ele possa ser pautado dessa maneira. Eu escutei um grande representante da causa palestina aqui do Brasil, que tentou várias vezes, olha, me chama, né, que eu vou falar da outra parte, eu vou mostrar para as pessoas, mas, infelizmente, isso não acontece, e certamente eu não tenho nenhuma esperança que vá acontecer em algum momento. Eu queria passar para a professora Rita, para ela falar as palavras finais, para depois a gente continuar aqui com a professora Franci Rose, uma continuação, né, do nosso debate. Diga, professora. Eu finalizo aqui, eu acho que fica muito, muito importante esse trabalho de vocês, de trazer as pessoas que têm, que podem trazer outra visão dessa situação, como a professora falou, né? A gente tem uma situação de disparidade na informação, né? O povo brasileiro só tem acesso à versão do sionismo, né? Nem os judeus antisionistas são ouvidos, né? Que dirá os palestinos. Eu acho que isso é importante que seja dito. Há judeus que são antisionistas e que fazem um contraponto e que também não são ouvidos. Então, você vê que, e tudo que a gente fala nas redes, nas palestras, né, nas universidades, que faz qualquer crítica ao Estado de Israel, nós somos acusados de sermos antissemitas. Né? Na verdade, e essa é uma acusação canalha que é feita em relação a todos aqueles que problematizam a questão da Palestina, que, como a professora bem colocou aqui, é uma questão colonial. Né? Há uma guerra, uma agressão colonialista contra um povo que não tem o direito de se defender,
é negado a ele o direito de defesa, né, que é assegurado na Carta da ONU, inclusive, aos povos o direito à autodeterminação e à autodefesa, isso é negado a esse povo, né, e todas as críticas que são colocadas a esse regime de opressão são colocadas na tábula rasa do antissemitismo, o que é uma verdadeira canalice que se faz, né, e para fechar, né, dizer que eu vivo num estado, em Santa Catarina, onde um outro povo, que são os indígenas, vem sofrendo um ataque colonial também, né? E da mesma maneira como a mídia se coloca do lado do povo, do lado do sionismo, para abordar a questão dos palestinos, aqui, né, está se falando que as vidas das pessoas que moram nas cidades aqui do Alto Vale do Itajaí valem mais do que a dos indígenas que estão sendo ameaçados pela abertura de comportas aqui de uma represa para poder salvar a cidade das chuvas, né? Aqui em Santa Catarina. Então, você vê que o colonialismo, ele é uma ideologia que está muito forte nas mídias todas, né? E nas narrativas que a gente encontra nos espaços dominantes. Eu acho que a gente precisa fazer essa denúncia do colonialismo, e muito importante esse espaço de vocês. Parabéns pelo trabalho e obrigada pela chance de poder falar também. Um abraço, viu? E uma boa manhã, um bom dia para vocês todos. Obrigada, professora. Espero que você volte para falar sobre outros assuntos, né? Tá Esperamos certo. que haja uma conclusão o mais breve possível para essa questão. Muito obrigada, professora. Obrigada, Tchau, eu que agradeço. Um abraço. Tchau.